Primeiramente, salve, salve galera do meu canal! Está começando mais uma teleaula. O tema de hoje é medidas de posição, parte 1. Vamos dar continuidade ao tema estatística e ver as suas aplicações no cotidiano. As características principais estão no por dentro do assunto e também reforçar a ideia vista no aprofundando o conhecimento. Então se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. E é hora da nossa famosinha roda a vinheta. Falamos em média aritmética. Onde será que esse tema é aplicado? Então, chegou o momento de saber disso. Vamos lá. Na parte 1 dessa teleaula, você vai conhecer os tipos de médias. São dois, média aritmética e a média ponderada. Normalmente, no nosso cotidiano, a média está principalmente nas escolas, né? Quando trabalha com as etapas, aí, com as notas, para saber se o aluno está aprovado ou não. Então, em cada bimestre ou em cada trimestre, faz aquele somatóriozinho e divide pelo quantitativo de etapas. Se atingir o mínimo, né, de 6 para cima, ele está aprovado. Ponderada cai principalmente em concursos, no Enem também, né? Pesos, trabalha com pesos diferentes. Então, não é todas as questões têm o mesmo peso na hora de ser julgada a nota. Então, tem o nível mais fácil, tem o nível médio e tem o nível difícil. Concursos, geralmente sim, português, por exemplo, vale peso 3, matemática peso 3, informática peso 1, sei lá, outra coisa lá da regional, peso 2, então são pesos diferentes. O aluno, o candidato, pode fechar ali em informática. Agora, se ele for fraco, errar bastante em português ou matemática, que são os pesos maiores, ele pode aí não conseguir atingir, passar na frente de um determinado candidato que fechou as de maiores pesos, né? Ele pode ter até zerado a de peso 1, mas se ele fechar lá as topadas, né? Peso 3, que é matemática e português, ele pode até conseguir. Então é isso, concurso, as áreas, as disciplinas, ou até no Enem mesmo, não tem o mesmo peso. E aí a ponderada vem para isso também, um tipo de média que a gente vai aprender na nossa teleaula. Tudo isso, claro, ficando por dentro do assunto. Então vamos conhecer as medidas de tendência central. Gente, quando eu falar medidas de tendência central, é a mesma coisa que medidas de posição. Pode ser um dos dois aí, tá bom? Representação por meio de um valor único ou central, determinado com um conjunto de informações que variam. Gente, as medidas de tendência central, elas vão tender para um determinado valor, tá certo? Então tem uma variação de números, de valores aí. Por exemplo, idades, várias idades aí. Qual é a média desse grupo? Então, ela vai tender para um determinado valor, que ele tende para um valor central, tá certo? Então, são chamadas de medidas de posição ou medida de tendência. E aí, ela se divide em três ramos. A média, a moda e a mediana. Na teleaula de hoje, na parte 1, a gente vai focar somente nos tipos de média, porque ela também se divide. Temos a média aritmética e temos a média ponderada. Já na parte 2, a gente vai abordar a moda e a mediana. Mas tanto na parte 1 como na parte 2, todos estão relacionados à medida de tendência central, tá certo? Vamos lá então, vamos conhecer então os tipos de média. Média aritmética é o somatório dos termos dividido pela quantidade de elementos. É o mais tradicional de todos, né? Principalmente em escolas, trabalha com média nas notas, média nas etapas. Então você tem bimestre, o mínimo é 6 em cada bimestre, no caso, né? Então quase sai. E aí você faz um somatório das 4 etapas, né? Das notas que ele tirou lá em cada etapa e divide por 4. E tem escolas que trabalham com trimestre, então são 3 etapas. Então faz o somatório e divide por 3. Se tiver acima de 6,
o aluno está aprovado. Então, geralmente, a média ele é utilizado nesses ramos e em outras situações também. Aí, gente, a média ponderada, no caso, só para entender, também é um tipo de média aritmética. Só que ela vai trabalhar, ela é mais utilizada, vamos dizer assim, quando eu tenho repetição de termos, certo? Ou quando se trabalha com pesos, como foi dito nas aplicações do cotidiano. Tem questões, tem concursos que eles costumam botar peso em determinadas disciplinas, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, tem uma prova com peso 2, uma pesquisa já é peso 3, então o aluno tem que focar nisso. Se ele tirar, ele pode fechar aqui a prova, mas se ele tirar um 2 aqui na pesquisa, a nota dele pode cair muito, porque o que vale mais aqui é a pesquisa do que a prova. Então, ó, debate 1, peso 1. Ele pode ter tirado 10 no debate, mas se ele tirar um 2 no trabalho em equipe, a nota dele pode cair, porque aqui é peso 2. Como assim? Peso é como se você repetisse essa nota 2 vezes. Pegasse o 6 e repetisse uma vez, pegasse o 7 e repetisse 3 vezes. Então seria uma média aritmética, certo? Então vou explicar logo a média aritmética para vocês entenderem a ponderada. Mas lembre, trabalhou com repetição, ponderada. Todos os termos são diferentes, média aritmética. Então é isso. Eu vou explicar logo a aritmética para vocês entenderem a outra ali. Como é que vai ficar? É o somatório. Então eu vou pegar a média aritmética, vou somar todos os valores que tem e dividir pela quantidade, ó, tá certo? Dividido pela quantidade. Então eu tenho 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20 de novo. Pronto. Eu vou pegar isso aqui e dividir agora pela quantidade de elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Pronto. Então faz uma média aritmética. Aí eu somando tudo isso daí, vamos ter 107 dividido 107, vamos dividir pela quantidade que é 5. Então 107 dividido por 5 vai dar igual a 21,4. Pronto, 21,4 anos. Então a média ela vai tender no centro. Então a média desse grupo de pessoas é de 21 anos, quase 21 anos e meio, né? Então é mais ou menos isso. É uma tendência para esse número. Tá certo? Se você olhar, tem 22, 20, 21, 24, 20. A tendência é que caia para 21,5 nesse grupo de pessoas. Quanto mais pessoas tiver, mais variação, aí você vai ter uma média, tendendo para determinado valor. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa questão e aplicar a ponderada também. Por quê? Porque nesse tipo de exemplo aqui, eu tenho valores que se repetem. Aí eu posso trabalhar com a ponderada. É a mesma média, só que você vai trabalhar com repetição. Se eu fosse fazer a ponderada, ficaria assim. Média ponderada. Eu vou olhar. Quantos 22 aparecem? Porque vamos supor uma pesquisa com 100 pessoas. Pesquisa com 100 pessoas. Já pensou você fazer uma média aritmética em relação a idades, né? Então tem uma variação enorme, de crianças a idosos. Vamos supor você fazer uma média aritmética com todas as idades dessas pessoas, somar, escrever um número por número, tá, um de 5, mais um de 4, mais um de 30, mais um de 60, até 100, né? Vai fazer 100 números lá. E dividir por 100 vai dar trabalho. Você faz o seguinte, quando é um grupo muito grande, você conta quantos tem 20 anos, quantos tem 24, quantos tem 21, se for uma pesquisa muito grande, né? E aí você faz a ponderada, você vai trabalhar com a multiplicação. Então olha só, se eu fosse fazer a ponderada aqui nesse exemplo, ficaria: quantas pessoas têm 22 anos? Então tenho uma, pronto, só tenho uma, então eu faço 1 vezes 22. Olha só como eu vou montar aqui. Mais, agora quantas pessoas têm 20? Tem 1, 2, então eu faço 2 vezes 20. Mais, quantas pessoas têm 21 anos? Só tem uma, e quantas têm 24 também só tem uma. Então vai ficar 1 vezes 21 mais 1 vezes 24. Na ponderada, na normal, você vai olhar quantos termos tem e dividir. Pronto. E na ponderada? Então, na ponderada, você vai dividir pelo somatório dos pesos. Os pesos são 1 mais 2 mais 1
mais 1. Então vai dar a mesma coisa, gente. Ó, vocês vão fazer, resolve as multiplicações aqui em cima e vai dividir pela quantidade, que vai ser 5, e aí vai dar a mesma coisa, 107 dividido por 5. Mas aqui, porque como eram poucos dados, aqui só tinha 5 pessoas, tanto faz eu fazer a ponderada como a aritmética, vai dar no mesmo. Agora, num grupo de 100 pessoas, você fazer uma aritmética, aí você perde tempo. Então, você economiza de ficar colocando, por exemplo, o 20 duas vezes, eu coloquei 2 vezes 20. Mas já pensou 100 pessoas, com várias idades? Então, lá tem 20 anos, tem 7 pessoas. 35 tem 5 pessoas. Você vai colocar 35 mais 35 mais... Você coloca o quantitativo vezes aquele valor. Pronto, aí você já economiza, pelo menos na montagem da fórmula, você vai ganhar tempo. E aí os cálculos é só fazer normalmente. Então, se há repetição de números, eu posso fazer uma ponderada, ou também, como eu fiz ali, normal. Repetir o 20 duas vezes, não tem problema. E também, quando se tratar de provas, de concursos, essas coisas que tem peso, pronto, ponderado também. E esse peso é a mesma coisa que eu fiz aqui. É como se eu pegasse, se eu fosse fazer uma aritmética aqui, eu poderia fazer. Média aritmética seria... Como é que faria a aritmética? Peso 2 para a prova. Então é como se eu pegar essa nota que ele tirou e repetir duas vezes. Então seria 6,5 mais 6,5 mais... A pesquisa é peso 3, então eu vou pegar a nota e repetir 3 vezes. Então 7 mais 7 mais 7. Vê que é uma perda de tempo você ficar fazendo isso? Aí depois, o debate é peso 1, beleza. Então só repete uma vez. E o trabalho peso 2, então seria 7 mais 7. Então faria uma aritmética. Pode fazer? Pode sim. E aí o quantitativo é o quantitativo de elementos, que é os pesos. Então tem aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. 2 mais 1 dá 3. 5 mais 3 dá 8. Pronto. Então, ó, você pode fazer uma média aritmética também numa situação dessa. Já a ponderada ficaria assim, ó. Deixa eu mostrar a ponderada para vocês entenderem. Então, ó, a ponderada para essa questão seria média ponderada, vai ficar. Você vai pegar o peso e multiplicar pela nota, né? Então vai ficar 2 vezes 6,5 mais, vai pegar a pesquisa também, 3 vezes 7 mais, vai pegar o debate, que é peso 1, 1 vezes 6 mais o trabalho em equipe, 2 vezes 7. Pronto. E aí divide pelo somatório dos pesos, 2 mais 3 mais 1 mais 2. Pronto. Tá aí. Olha só. Tá vendo? Você coloca a multiplicação, né? Desde ficar repetindo os elementos várias vezes, você agrupa em multiplicações. Por isso que é chamado de ponderada, tá certo? Então fica a critério. Não é que você fazendo uma aritmética vai estar errado, não. Todas são regras. Mas é uma forma de você enxutar aí quando tem muitas informações, gente. Principalmente numa pesquisa grande, com muitos elementos, muitas pessoas, aí é mais fácil você agrupar os repetidos do que ficar colocando o mesmo número várias vezes, tá certo? Então, em qualquer caminho dá a mesma resposta, mas é só facilitar para você, né? Então, vamos agora resolver isso aqui. Então, eu tenho média ponderada é igual. No caso aqui, 2 vezes 6,5 vai dar 13, né? 13 mais 3 vezes 7, 21, mais 6 vezes 1, 6, e 2 vezes 7, 14, dividido por 8. Somando isso tudo, vamos ter 54 dividido por 8, que vai dar igual a 6,75. Então, esse aluno estaria aprovado, né? Nessa etapa ele estaria aprovado se eu considerasse o mínimo 6 pontos. Então, aqui ele estaria aprovado com 6,75. Até porque, se você reparar, nenhum instrumento avaliativo ele tirou menos que 6 também, né? Então, você pode considerar isso, né? Valendo 6 para cada instrumento, ó, 6,5, 7, 7, 6. Então, não tem como ele ficar reprovado. Agora, se eu abaixar a nota aqui, ó, da pesquisa, que é peso 3, se eu botar aqui um 2 aqui, aí pronto, já pode ser que derrube ele ali, porque ele tem mais peso.
Eu posso botar, se tiver um 2 aqui, um 10 aqui, pode ser que ele fique também. Vocês têm que tomar cuidado com o peso daquele instrumento, tá certo? Que é isso que derruba muitos alunos aí, principalmente em Enem, tá certo? E aí vamos agora ao nosso aprofundando o conhecimento. A questão do aprofundando diz o seguinte: a média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Um dos funcionários se aposentou com 60, saindo da empresa. A média de idade dos 10 funcionários restantes passou a ser de... Pronto, então ó, temos as alternativas aqui e vamos agora calcular em cima das informações. Vamos à primeira parte da questão. A média das idades de 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos, tá certo? Então vamos lá, a média aritmética de 11 funcionários. Então eu tenho x1, vou chamar x os funcionários, né? x1 mais x2 mais x3, aí você vai fazer até o 11. Não precisa escrever tudo isso, né? Só abreviar. Até x11 é um somatório, né, das idades deles. E eu tenho 11 funcionários, então eu vou dividir por 11. Ele disse que a média de 11 funcionários era equivalente a 40 anos, então substitui. 40 é igual a x1 mais x2 mais pontinho, pontinho, né, até x11, dividido por 11. Fazendo o meio pelos extremos, eu tenho x1 mais x2 mais ponto, 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 né, mais x11 é igual 11 vezes 40 dá 440. Pronto. Então tá aí. Até essa parte, beleza. Tá certo? O que aconteceu? Ele falou que um dos funcionários, eu vou chamar de x1. Então, x1 é um dos funcionários, tem 60 anos, se aposentou com 60. Então tá aí a idade dele, 60 anos. Ele saiu da empresa e aí ficou apenas 10 funcionários. Qual é a média desses 10 agora? Então vamos lá, a gente vai substituir aonde tem o x1, poderia ser qualquer x, né? Vou trocar por 60 e vou tirar ele da média. Então vai ficar 60 mais x2 mais ponto, 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 né? Até o x11 é igual a 440. Como ele saiu da empresa, então eu vou tirar ele daqui. Então vai ficar somatório, né? x2 mais x3 até o x11 vai ser igual a 440 menos 60. Ou seja, eu vou tirar essa pessoa dessa média final aí. Então eu tenho aqui, ó, x2 mais ponto, 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 x11 é igual. Fazendo aí 440 menos 60 vai dar 380. Pronto, 380, tá aí. Aí o que eu vou fazer agora? A média dos 10 funcionários. Então olha só, a média aritmética vai ser somatório de quem? Dos 10 funcionários. Então os 10 funcionários está aqui, ó, x2 até o x11. Como eu não tenho x1, então eu tenho 10 pessoas nesse somatório. Então vai ser de x2 até o x11. E aí, como é a média, eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Então olha só, eu tenho 10 funcionários, então eu dividi agora por 10. No começo eu fiz por 11, porque estava a pessoa que não tinha saído ainda. Como ela saiu, então eu divido por 10. E aí a média aritmética vai ser... Mas quanto é esse somatório? Só dessas 10 pessoas, o somatório equivale a quanto? Ó, 380. Então, faço 380 dividido por 10. Então, a média aritmética vai ser 380 dividido por 10 dá 38 anos. Então, tá aí. Dessa forma aqui, você consegue calcular a média quando eu tiro uma pessoa daquele agrupamento. E aí, 38 anos é a letra D. Então tá aí, 38 anos. Fique atento que sempre dá certo, tranquilinho? Lógico, né? Você não pode considerar os 40 na pegadinha da questão, né? 40 era com a pessoa. Tirou uma, vai ter uma diferenciação aí. E cuidado com isso aqui, ó. Também valores muito próximos aí.
para não confundir a cabeça. Faça o cálculo que dá certo, certo? E agora vamos lá. Conteúdos do primeiro ano, do segundo ano estão presentes no meu canal. Lógico, você pode revisar aí a matemática básica. O Enem está chegando, então é hora de estar atento mesmo lá. Pode acessar, vasculhar, que você vai achar sempre um conteúdo que está necessitando. Para fechar, nossa vinheta está chegando, estou vendo ela está vindo aí. Música internacional, Black Eyed Peas. Hoje vai dar top aqui. The Time vai tocar a nossa vinheta. Então, um abraço carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula.